Coordenadora, qual é a reunião mais importante que você tem que realizar na escola? Será que é o conselho de classe? Será que é a reunião de planejamento? Ou será que é aquelas reuniões chamadas hora atividade ou outra nomenclatura na sua escola? Qual será a reunião mais importante? Se você falou ou pensou conselho de classe, acertou. Essa sim é a reunião mais importante que você deve realizar na escola. Sabe por quê? O conselho de classe reúne os docentes mediados pela coordenação em prol do desenvolvimento dos alunos, discutindo os problemas e apresentando soluções. Mas eis a questão, então, como realizar um conselho de classe participativo, mesmo na rede pública? Será que é possível? É isso que eu quero que você conheça agora. Seja muito bem-vinda, coordenadora comprometida. Eu vou apresentar a você a coordenadora Ana Inês. Na rede pública, conseguiu realizar um conselho de classe participativo. E lembrando, a Ana Inês, ela é uma aluna do método Liderar com Sutileza. Foi liderando e aplicando as estratégias que ela conseguiu o resultado que você vai assistir aqui. E nós estamos com a última turma com as inscrições abertas. Lembrando que já vamos encerrar e é a última turma do ano. Para você participar e saber mais sobre o método, clique no link que está na descrição e também aqui na bio, embaixo da nossa foto no perfil do Instagram. Mas será? Conselho de classe participativo na rede pública é possível? Então como? Deixa que a Ana Inês vai te contar e você vai se surpreender, porque a Ana Inês atua num colégio com mais de 1.000 alunos e mesmo assim ela conseguiu ter a participação dos professores, resultados dos alunos incríveis. Mas deixa que ela te conta, deixa eu trazer ela para nossa live. Ana Inês, vou enviar para você um convite. Prontinho. Paciente. Consegue me ouvir, Ana Inês? Finaliza aí embaixo, aqui nos comentários, que às vezes demora um pouquinho. Eu estava aqui pensando, né, preparando essa conversa com vocês aqui sobre conselho de classe, e eu pensei em algumas situações que geram muitas dúvidas e problemas durante o conselho de classe. Um deles é a coordenadora, ela ter sempre um formato de conselho que talvez ela tenha participado enquanto professora, ou um formato já engessado, que acontece dentro da escola. Quando eu digo engessado, é uma forma que a escola já propõe o conselho. E aí acaba sendo um momento tão desgastante, mas existem estratégias que você pode adaptar para o seu conselho de classe, ser mais prazeroso, ser uma conversa que não só busque os resultados, mas que empenhe o professor e envolva. Mas já vou falar mais sobre isso com você. Vamos lá, Inês, ó, tenta novamente aqui embaixo, a Carol está aqui nos ajudando também. Ana Inês, aqui embaixo, perto dos comentários, tem um sinal para você de mais. Envia você um convite para ver se eu consigo aceitá-la aqui na live. Às vezes acontece mesmo essa questão no Instagram. Mas ontem a gente teve esse contratempo com a Glaucia, valeu super a pena, não foi, meninas? Que estavam aqui acompanhando, mas a Glaucia depois conseguiu acessar. Deixa eu ver se a Ana Inês consegue. Agora. Isso, Ana, recebi seu convite. Aceitei. Vamos ver agora se a gente consegue conectar. Tomara. Tomara. Bom, eu recebi seu convite, aceitei, mas ainda não entramos online. Vamos de novo? Ao vivo com vocês aqui. Bom, Inês, vamos continuar tentando, tá? Faz assim, ó, por favor. Pode sair da live, Ana, pode até fechar o aplicativo, abre novamente e me envia o convite novamente, que eu vou aceitar aqui. Vamos ver se a gente consegue conectar, tá bom? Assunto de hoje aqui é sobre conselho de classe participativo. Inclusive, as alunas do método Liderar Sutileza já receberam os materiais e esta aula vai acontecer amanhã, completa para vocês, durante alunas do método, e você que ainda não é aluna, dá tempo de se inscrever e também participar. Aproveitando para dar as boas-vindas para as líderes ouro que já estão inscritas aqui com a gente nessa última turma do ano tão especial. Bom, Ana Inês, vamos lá de novo, vou mandar para você, tá? Aí, recebi o seu convite para entrar na live. Vamos ver se a gente consegue conectar. Tomara, tomara. Sempre essa parte tensa. Aqui. Tem líderes ouro aqui nos assistindo? Coloca aqui líder ouro. Coloca aqui, ó, líder ouro. Então coloca aquele emoji de coroa para eu saber que você está aqui, líder ouro. Quem é líder ouro já digita aqui.
Pronto, Ana, mandei para você o convite também, tá? Mas vou mandar novamente cancelar e reenviar. Ver se aparece para você. Eu estava aqui pensando numa situação, gente, que todo conselho de classe ele deve levar em consideração. Olha, anota Peraí, aí, anota aí. aí, boa Oi, noite. Ana, deu certo. Deu certo, demorou. Eu estava enviando, estava dizendo que não estava sendo enviado. Que bom que você conseguiu. Boa noite. Você Boa consegue me ouvir noite. e consegue me ver? Consigo sim. Você está me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Fico feliz então. Ana Inês, que bom que você conseguiu acessar. Seja muito bem-vinda. E vamos começar. Onde você mora? Quanto tempo você está na coordenação? Eu moro em Salvador, atuo na rede pública aqui, estadual, municipal como professora, estadual como coordenadora, e já tenho 19 anos na coordenação. 19 anos. E quantos alunos tem na sua escola, na rede pública, Ana? É, a minha escola é uma escola grande, de porte especial, como chama, né? E tem 990 alunos no turno matutino, que é o turno que eu atuo. Porte especial. Praticamente aí nós temos 1.000 alunos na escola. Em média, quantos professores, então, você tem a É, responsabilidade? sim, quase 100 professores na escola total, mas assim, no turno acho que 50, 40 e pouco a 50 professores. 50 professores. Que desafio, não é, Ana? Enorme. Enorme, com certeza. E, Inês, nós vamos falar aqui de conselho de classe. Hoje, o conselho de classe, você consegue ter segurança, faz com que o conselho de classe ele seja participativo? Graças ao método, hoje eu consigo sim. Cons- Mudei minha visão do conselho de classe após o método. Isso, mudou a visão. E que visão, então, era essa, Inês? Contribua um pouco mais. Como É, que era essa visão, então, antes do conselho? na verdade, Marcela, eu sempre busco mais, né? Sempre fico, eu sou muito inquieta e aquele conselho que eu fazia não me satisfazia. Faltava alguma coisa. Eu achava que era um conselho só que rotulava aluno, um conselho de culpados. E depois o método, na verdade, o que me chamou ao método foram as aulas do YouTube do conselho de classe. Foi o tema que chamou minha atenção, porque eu já estava buscando isso. E foi graças a essas lives que eu assisti no Instagram e no YouTube que eu busquei o método Liderar com Sutileza. E aí você, então, viu a aula e começou a mudar a sua visão. Você falou o seguinte, ó, faltava algo. O que que você sentia falta antes do método no seu conselho de classe e que você encontrou aqui com a gente no método? Me incomodava, né, ver aquele conselho onde parecia que ali era um julgamento, o aluno era um réu e a gente estava ali para julgar aquele aluno. E depois dessas aulas que eu percebi, fui vendo no método uma série de aulas, são 3 aulas de conselho que tinha, né, no método, eu comecei a perceber exatamente aquilo que eu já buscava, mas não sabia o que era aquele conselho mais participativo, um conselho que avaliasse todo o processo e não só o aluno. Era um conselho que avaliasse o processo de ensino-aprendizagem, que avaliasse a prática dos professores. E não só bater um martelo e julgar um aluno. Aquilo me incomodava muito. Antes do método, no caso, tinha conselho de classe que eu ia para casa péssima, nem dormia, por conta de que eu já tentava, né, implementar um pouco de mudança, mas não tinha aquela rota certa e nem sabia o que era, na verdade. Então, não tinha aquela firmeza para conduzir o professor, provocar ele a ampliar essa visão do conselho. Isso, às vezes é que você tocou no ponto que às vezes a gente percebe que está faltando algo, como você mencionou, não está de acordo com aquele formato do conselho de classe. Isso vale para outras situações dentro da coordenação, mas não sabe como mudar aquela situação. Isso vai deixando essa angústia, essa frustração que você trouxe aqui. Mas depois, então, com o método, o que que você conseguiu realizar com segurança no conselho de classe? O método em si ele já dá segurança para qualquer coordenador, né? Não só no conselho, como em tudo, porque para mim, o primeiro pressuposto do método é que você não está sozinho. Você está com outros coordenadores de todos os estados, e ali você já tem uma rede de apoio, você já tem troca de experiência, você tem vocês duas, que é você e Carol, que já são duas mentoras humildes, que estão coladas assim com a gente, lado a lado, dando segurança e auxiliando também. Então, para mim, só isso aí já me deu assim aquele conforto
e aquela vontade de respirar e dizer, aqui agora eu me encontrei. Então, assim, depois do método, não só no conselho, mas em outras ações da coordenação, eu tive mais segurança. E no conselho, porque a partir daquelas aulas que eu falei que foi o gatilho para eu procurar, eu já mudei minha visão mesmo, porque foram aulas assim, que têm mapas mentais, roteiros bem estruturados, fichas para que ajude a gente a organizar aquele conselho. Então, para mim, a partir daquilo ali, eu já comecei a ter um norte de como seria mais ou menos meu conselho. Foi como que eu já tinha aquela necessidade de mudar aquele conselho, mas não vinha por onde. E a partir daquelas aulas que eu assisti no método, já tive mais ou menos a noção de como é que eu começaria a implementar um conselho mais participativo mesmo, onde ele já começava no pré-conselho, depois veria o conselho e ainda teria o pós-conselho, porque aí não ficaria. Avaliação envolve tomar a decisão. Isso eu já sabia, eu já tinha lido, né? Mas eu não sabia como. E aí, depois das aulas do método, e fui buscando mais, a gente vai abrindo a cabeça e vendo o que o quê? Que não adianta só rotular o aluno. E o que é que eu vou fazer com aquele resultado? Né? Todo mundo costuma o quê? O conselho de classe, os professores confirmam ou já sabem mesmo, e parece que vai ali só para socializar o resultado do aluno e sai sem tomar uma ação, uma decisão. E após o método, não, eu percebi que o conselho não parava por ali. Eu tinha que tomar decisão. Então, foi onde eu encontrei o caminho para a gente, no próprio conselho, em uma das etapas do conselho, construir o plano de ação. Né? Ok, levantamos os problemas, e agora, o que vamos fazer com esses problemas? E no próprio conselho, isso o professor vai se sentindo mais comprometido, gera compromisso no professor. Porque não é apontar o dedo para o aluno, é ver que o professor está também envolvido naquele processo de aprendizagem, o coordenador também, na verdade, é a escola. Isso, na verdade, é a escola. E não é só apontar para o aluno, como também não é apontar Para para o o professor. E aí você professor, consegue. isso. Excelente, porque aí, como você trouxe, gera o comprometimento do professor. Ana Inês, você falou que foram aulas do método que você assistiu, que te deram essa segurança, não só para o conselho de classe, mas para qualquer outra situação dentro da escola. Essas aulas, elas são fáceis de compreender? Fáceis de compreender, de aplicar no dia a dia, mesmo na rede pública? É, com certeza. Eu acho que principalmente a rede pública precisa desse suporte, porque a rede pública a gente sabe que tem a questão daquela zona de conforto do professor, a gente sabe que o professor sabe às vezes que é mais difícil ele ser demitido, então assim, eu acho que essas aulas do método dão aquele, é como eu falei, dão aquele acolhimento àquele coordenador da rede pública que fica muito sozinho às vezes, e que às vezes depende de instâncias maiores para estar orientando, de iniciativas maiores. E o método não, o método não lhe deixa você ficar só. E você fica, assim, não fica para trás, não fica com aquela coisa daquela visão de que parecendo que o coordenador da rede pública não tem que ficar mais também, né, correr atrás de conhecimento, tem que ficar na zona de conforto, não. Eu me sinto atualizada com o método, eu me sinto, quando eu comparo com as colegas também que estão na particular, então eu vejo que eu não estou aquém, eu estou no mesmo patamar e vou buscando, eu sempre busquei minha autoformação. Na verdade, agora, no Dia dos Professores, uma ex-diretora minha até me disse isso, que eu sempre busquei minha autoformação. De fato, eu sempre fui inquieta, eu sempre gosto de estar buscando. Para que a gente, eu tenho 20 anos, eu não podia ficar fazendo uma prática de 20 anos atrás. Então, o método, além de tudo, ainda me atualiza em relação aos conhecimentos que estão na área da educação, de que as outras pessoas estão bebendo em outras fontes. Então, a gente tem essa troca no método, né? Que para mim é um ponto super positivo também. Não, e é uma qualidade que você tem. Parabéns por esse comprometimento, pela busca de conhecimento, porque há 18 anos na coordenação, atuando com tantos desafios numa rede pública, com mais de quase 1.000 alunos, com mais de 50 professores, é a busca incessante pelo conhecimento que tem feito você, então, ter esses resultados incríveis, comprometimento do professor, essa participação não só no conselho de classe, mas de modo geral no dia a dia. Agora, Ninês, aplicando o método, em quanto tempo você teve segurança para lidar com os Ah, professores? Marcela, em menos de um mês eu já tive segurança. Não sei se foi o fato de já estar acolhida e já saber que eu estava entre os meus, digamos assim. E assim, eu aqui não para bajular você, não, mas assim, a orientação de vocês é bem precisa, é bem segura. Então nos deixa confiantes também na nossa ação. Porque às vezes o coordenador fica perdido até em relação ao seu papel. Claro que eu não estava perdida no meu papel, porque eu já tinha um certo tempo de experiência na rede pública, né? Mas a gente fica assim, inseguro,
inseguro, sem saber se aquilo está fazendo é certo, se está errado. E com as aulas e a troca de experiência com vocês, a tirar dúvidas, né? Vocês se disponibilizam a tirar dúvidas, isso deixa a gente mais seguro também, porque a gente sabe que está no caminho certo. E se tiver alguma dúvida, vocês estão lá para orientar. Assim, você falou uma coisa importante também aí, né? Do conselho e do método também. É aquela coisa de estar caminhando junto ao professor. Não está para acusar o professor nem para cobrar, mas para caminhar junto, com empatia, com aceitação também, entendimento da situação também do professor. Porque o professor só muda quando ele percebe esse coordenador parceiro. E isso também eu aprendi no método. Por isso que o nome fala que é liderar com sutileza. Não é liderar com arrogância, não é liderar com autoritarismo, mas estar ali junto ao professor, porque com toda a organização que o método vai nos proporcionar, a gente vai conseguindo essa assertividade, vai conseguindo essa segurança e também essa tranquilidade para estar ali, não acusando também o professor, mas ao lado dele. Ao lado do professor, até porque essa parceria ela é essencial. Nós sozinhos não conseguimos realizar situações nenhuma, na verdade, dentro da escola. E tem uma questão, Inês, que eu acho muito pontual a gente abordar aqui também. Além do conselho de classe, como você trouxe, ele tem três fases: o pré-conselho, o conselho e depois o pós-conselho, as ações. Então, envolve também a coordenadora saber mediar os conflitos com os alunos, com os professores. E o método, ele te deu a segurança para você mediar conflitos como indisciplina e outras situações do dia a dia com os professores e alunos? Sim, porque no método a gente trata tudo, né? Trata essa questão do aluno, trata a questão de atendimento às famílias, de como ter segurança para atender uma família, de mediar esses conflitos, de pontuar um professor com segurança, porque, na verdade, antes do método, eu tinha aquele medo, às vezes, de pontuar um professor, você tem medo, você quer ser aquele coordenador bonzinho. E o método, como eu acabei de falar, ele ensina você a caminhar lado a lado do professor, mas isso não significa ser omisso nem conivente com as coisas que você precisa pontuar. Então, assim, o método, ele lhe dá aquela segurança também para você estar fazendo essas intervenções com o professor, estar fazendo ele refletir a prática dele, com calma, com sutileza, mas que você seja firme e sabe o seu papel, que não é também ignorar e deixar para lá por medo. Sim. E isso aí que você tocou é uma questão que, quando a gente fala de um contexto público, ela é ainda mais pesada. Por professores que às vezes atuam há mais tempo, professores, como você disse, que estão na zona de conforto pela questão política, econômica, mas a grande questão é falar com o professor que às vezes tem mais experiência ou apresenta alguma certa resistência. No conselho de classe é importante, mas no dia a dia, de forma geral, você consegue, então, orientar o professor na questão de dificuldade de aprendizagem dos alunos, orientar o professor a lidar com uma situação, mesmo os professores mais resistentes, Ana Inês? Sim, Marcela, porque quando você adquire clareza do seu papel, né? Adquire conhecimento que a gente tem no método, de todos esses inúmeros assuntos que são tratados nos módulos, né? Troca experiência com outras colegas, temos momentos até de relatar algumas situações vividas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, você tem segurança para tirar de letra tudo que vier pela frente. Até mesmo aquele professor mais resistente. Hoje eu posso dizer que eu consegui chamar esse professor para mim, porque o professor percebe a sua mudança de postura, percebe a sua segurança, então não dá brecha para que o professor vá querer puxar o seu tapete. Isso é importante, porque essa questão do professor, que ele apresenta algumas situações que desafiam o nosso comportamento, dificultam o trabalho no dia a dia, e aí o conselho de classe, por exemplo, ele não passa de uma discussão só em torno do problema, não vai além pensando nas soluções, e vira um problema de apontamento. Isso quando não vira, muitas vezes, Ana Inês, para apontar a coordenadora, né? Não basta só querer culpabilizar os alunos, em algumas situações, culpabilizam a própria coordenadora de ter aqueles baixos resultados, falta de disciplina dos alunos, seja qual for, acaba sobrando a conta para a coordenadora. Já viu isso acontecer alguma vez? Sim, Marcela, já vi sim. Não, não aconteceu comigo, mas já vi com alguma colega, né, lá da mesma escola que eu trabalho, porque ela se mostrava insegura, de fato. E assim, também isso aconteceu comigo, tinha dificuldade de manter o foco do professor no conselho, porque era professor, às vezes, mexendo no celular escondido, era professor dizendo que
olhando para o relógio para acabar logo o conselho. Quer dizer, ia mesmo para eu cumprir aquilo, né? Ia lá para o conselho porque tinha que cumprir, porque tinha que ir. E às vezes lhe dava pressa mesmo. E aquilo ia me gerando uma angústia, uma pressa, mas hoje não. Hoje eu fico tranquila, sei como conduzir. Então, hoje isso já não é mais um problema que possa dizer que tenho no meu cotidiano, mas já teve conselhos duros de enfrentar com professores em celular e se você não tiver aquela segurança, você perde o foco do conselho e não atinge o objetivo maior do conselho. Isso. E aí os resultados todo bimestre ou todo semestre continuam sempre os mesmos. E a boa notícia, ô Inês, amanhã nós temos, não é? Você já está aqui muito bem preparada para o conselho de classe final do ano, mas muitas coordenadoras que estão entrando no método terão a oportunidade de ter o mesmo resultado que você está aqui demonstrando ter, porque amanhã nós teremos uma aula. Conselho de classe participativo, começa às 8 horas para as alunas, inclusive já enviamos materiais, meninas que já estão aqui no método, e você que está assistindo a gente, quer ser uma lideroura, assim como a Inês, dá tempo de se inscrever e participar no link da bio, do perfil do Instagram e também na descrição deste vídeo no Facebook e no YouTube. Porque conselho de classe participativo é necessário, como você trouxe, até para a coordenadora saber conduzir com segurança e não ser engolida aí pelos problemas relacionados aos professores. Agora, Ana Inês, com o método, o que mudou também na sua rotina? Porque a rotina a gente precisa ter no dia a dia, porque como você mencionou, o conselho de classe, ele é em si, mas também um pré-conselho. Só que esse pré-conselho exige que nós, coordenadoras, tenhamos uma rotina de acompanhamento, de orientação, uma organização. E nesse sentido, o que mudou na sua organização? Marcela, antes do método, meu colégio é muito grande, então a rotina vai nos engolindo mesmo. São aquelas coisas que chegam de última hora, vai chegando um ali, você fica só enxugando gelo. E hoje eu já não enxugo mais gelo, porque com o método também foram duas aulas mais marcantes realmente que eu tive, dentre as inúmeras. Mas assim, a de conselho de classe é muito boa. Digo logo a quem está aqui assistindo que não percam, porque muda mesmo a nossa visão. E a aula de agenda para mim, porque vocês ensinam detalhadamente uma oficina de agenda. E quando eu passei a organizar minha agenda, quando eu passei a perceber que eu não tinha que atender é, coisas em cima da hora, que eu tinha que me organizar e mostrar que eu já tinha uma agenda ali organizada, que eu tinha uma programação, deixando um espaço também para que essas coisas que surgem de última hora é, tivesse o seu horário, eu consegui me organizar melhor na coordenação. Os materiais também que são fornecidos pelo método me ajudam também nessa organização. Não só da agenda, mas todos os materiais. Ficha, né? Essa ficha que você vai organizar um projeto, uma ficha para que você organize o, o, o conselho, mas não se trata de uma ficha modelo padrão, né? São fichas que ajudam a você organizar dentro da sua realidade. Como eu falei, que eu moro na Bahia, outro mora em São Paulo, outro em outro estado. Então, cada um tem a sua realidade, de escola pública, de particular, de uma escola menor, de uma escola de educação infantil. E dentro da sua realidade, o método dá o que eu mais gosto no método, na verdade, é porque ele não é um método engessado que vai chegar ali e lhe dar um modelo pronto como que você não pensa. O que eu gosto do método é que ele leva em conta que o professor e o coordenador são seres pensantes, que têm capacidade de elaborar coisas também, mas está ali para trocar e para aprender mais, se aperfeiçoar. Então é isso Se que eu aperfeiçoar. admiro no método e não é à toa que eu estou até hoje como aluna diamante, né? Já estou Sim, aluna no diamante. diamante, é. Por isso que nós chamamos líder ouro e líder diamante, porque é um processo de lapidação do conhecimento, e cada um de nós temos uma bagagem de conhecimento, de experiência, de vivências escolares. Então, o que adianta comprar um planner pronto? Não vai conseguir se organizar se não souber planejar o que é prioridade, o que é urgente. O que adianta pegar uma. Ah, amiga, compartilha comigo uma ficha de pré-conselho? Se você não souber como aplicar aquela ficha de conselho, tem da envolvimento do professor. Então, nunca é a ferramenta, nunca é o material, mas sempre é a forma de utilizar o material que então nós oferecemos dentro do método essa condição de você aplicar e adaptar à sua realidade. Agora, Ninês, quando você viu a oportunidade, né? Hoje você aqui com tanta clareza, trazendo os resultados que você está tendo na sua prática na escola, 18 anos na coordenação, e quando você viu a oportunidade de se inscrever no método, você ficou com dúvida, alguma incerteza? Ah, será que eu me inscrevo? Será que não? Fiquei sim, Marcela, porque são inúmeras hoje, né? Se você abrir o Instagram,
E foi através do Instagram que eu vi essa live do conselho e busquei lá no YouTube também. Mas assim, no Instagram hoje, quando você abre, são inúmeras, né? Na área da educação, são inúmeras ofertas, de, tanto para coordenador como para professor, modelo de apostila, modelo de relatório. Então, eu, para mim, o decisivo foi quando eu percebi nessa aula de conselho que vocês tinham um diferencial. Não era não era mais uma que oferecia aquele padrão, né? Então, eu fiquei em dúvida até entre dois cursos, que tinha outro também para coordenador. Mas aí eu fui balizando, percebendo, e com essa aula de conselho eu percebi já qual era o foco de vocês. E tive essa dúvida, sim, mas quando entrei, hoje não me arrependo de modo nenhum. E valeu a pena para você investir financeiramente no método? Tanto valeu que estou investindo até hoje no diamante, né? Porque eu não quero mais largar vocês. Mas, Ai, assim, que é bom! um retorno que não tem preço, digamos assim, porque até hoje eu bebo, eu fico sem querer me afastar para não deixar de aprender. E cada vez mais me surpreendo, porque agora já estamos aí nas tecnologias, né, de inteligência artificial, já estou aprendendo mais. Então, para mim, foi um investimento. Tive medo, sim, do investimento no começo. Eu disse, meu Deus, será que vai valer a pena? Não vai, mas hoje não tenho dúvida de que eu fiz a coisa certa quando me inscrevi no método. Que bom ouvir isso, porque a incerteza nos deixa limitada. O medo nos limita, mas a coragem que você teve trouxe o resultado e a felicidade que você está aqui compartilhando na sua prática na coordenação. E 18 anos de escola, 18 anos de coordenação, tem muito conhecimento aí que você já vinha carregando na sua prática. Então, você já tinha graduações antes de entrar no método? Tinha graduação, tinha três pós-graduação, três pós-graduações já. E essas E graduações, uns pode anos falar? aí de prática. Alguns cursos que a gente faz também na rede, na Secretaria da Educação, né? Tinha alguns cursos. E essas graduações, os cursos que você já tinha nessa história dentro até mesmo do contexto público, elas tinham te dado a segurança necessária para liderar o seu professor? Graduação nenhuma prepara coordenador, né? Nem dá a segurança necessária. Porque, na verdade, as graduações ficam muito na teoria, né? Eu gosto de teoria também, mas sempre gostei de formações que aliassem teoria à prática. E isso eu achei no método, porque tem teoria, tem prática, tem troca com colegas, é o tipo de formação, é o modelo de formação que se encaixou para mim. Como você falou, eu não gosto também desse modelo de formação que é para pegar modelinho pronto, que é só para eu pegar uma cópia de alguém. Porque, como eu falei antes, a gente é um ser pensante, eu gosto de debater, de trocar ideia. Temos também no método, né, aí já no Diamante, o ciclo do livro. O ciclo do livro, para mim, é maravilhoso, porque nós fazemos leitura, né? Então, a gente não fica para trás, realmente. A gente tem leitura, debate aquela leitura com colegas. Então, é uma formação constante. É uma formação que você, independente da sua formação inicial, você está se autoformando e se aperfeiçoando cada dia mais. E aperfeiçoando é o que traz a segurança, porque muitas vezes tem coordenadoras que estão iniciando e está podendo compartilhar lá no grupo das nossas alunas, até mencionei isso ontem, Inês. Isso que eu acho magnífico. Então, nós temos no grupo coordenadoras experientes como você, há 18 anos, coordenadoras há 27 anos, e também temos coordenadoras que ainda irão iniciar. Então, olha o poder dessa união da experiência do conhecimento com também as coordenadoras que estão iniciando, tendo a oportunidade de beber da mesma fonte, dessa troca. E para quem já tem mais experiência, como você, a oportunidade de continuar em aprimoramento e poder contribuir na jornada de quem está começando. E isso é o poder de um grupo, não é? Eu acho que essa troca faz toda a diferença. Agora, Inês, para finalizarmos a nossa conversa, muito agradável, com tanta experiência e a clareza que você traz da importância do conselho, do pós, do pré-conselho, como você definiria a Ana Inês, finalizando o ano letivo, antes de ser uma líder ouro, como é que você finalizava o ano letivo? E hoje, como é que você finaliza? Antes de ser uma líder ouro, eu ficava já imaginando a exaustão que era o final do ano. Ficava pensando já em enfrentar esses conselhos, que realmente é o bicho-papão de muito coordenador, de fato, até mesmo do mais experiente. E hoje não. Hoje eu já me preparo tudo antes, já me organizo antes e já tenho aquela segurança de atuar num conselho de classe que o método me deu e
continuo aprendendo, porque como você coloca aí, aprendo também com as mais novas. Sou experiente, mas também vou aprendendo com a que entrou hoje, com a que entrou há menos tempo, porque essa troca, para mim, é que alimenta esse método. Se não existia essa troca, não tinha sentido. Exato, olha que lindo, que alimenta, realmente alimenta, energiza a nossa convivência, faz com que a gente amplie o nosso olhar. Muito feliz em ouvir isso, Ana Inês. Mais uma que eu aprendi. Ontem eu aprendi algo com a Glaucia, até quero compartilhar. A Glaucia esteve aqui na live e disse o seguinte: coordenadoras parem de beber da fonte amarga da reclamação. E agora o que eu levo hoje da nossa conversa maravilhosa, Ana Inês, é que nós precisamos nos alimentar da troca e da experiência com outros coordenadores. E quando a gente fala do Brasil, então esse alimento é mais saudável e mais saboroso, não é? Com certeza, Marcela, porque eu até nos debates com meus professores, nas reuniões, você tem essa visão de todo, não é só do lugar que você está. Você traz a visão dos outros também. Você também tem uma coisa que eu não falei aqui, que é porque você se sente acolhido, não se sente só, porque você vê que aquele problema que você enfrenta não é só seu, não é só na sua realidade. E isso dá paz, dá conforto e essa troca também, que às vezes quando você, ainda que enfrente inseguranças hoje, com 18 anos, ou ainda num conselho, porque cada dia na educação é uma caixinha de surpresa, mas você tem aonde levar aquela insegurança, aquele problema, e você se sente tranquila e acolhida, porque você leva para o grupo, e tem do grupo palavras de conforto, tem do grupo força, apoio e orientações também. E a resolução, porque aí a cada plantão de dúvida, a cada encontro, sai com um problema resolvido. Com Ana Inês, certeza. muito obrigada por você ter dado aqui o seu tempo, contar a sua história, trazer pontos relevantes, porque quando você traz também, só resumindo algumas questões que você falou, que eu acho que vale destacar, quando nós avaliamos, precisamos planejar a estratégia, só que aí precisa do quê? Não só da teoria, da prática. Então, você brilhantemente nesta noite, eu tenho certeza que contribuiu na jornada de outras coordenadoras que aqui estão participando. Então, mais uma vez, parabéns pelos seus resultados e muito obrigada por abrir aqui seu coração e nos ensinar tanto nesta noite. Obrigada a você, Marcela, pela oportunidade de estar aqui com outras colegas. Espero que tenha contribuído, sim. Queria Tenho dizer certeza assim, que contribuiu. que vocês não vão se arrepender, porque a sua postura de coordenador muda da água para o vinho. Ainda que você tenha toda a experiência, que você tenha todos os cursos, mas é uma oportunidade de estar se oxigenando entre outros iguais, entre seus pares, né? É uma oportunidade de você não estar sozinho, nem parado, nem deixando acontecer. Oxigenar. Palavra também que já vou levar de hoje. Muito obrigada, Inês. Excelente final de semana para você e nos vemos amanhã no Conselho de Classe, na nossa aula. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Incrível ouvir a Ana Inês. 18 anos na coordenação, mais de 50 professores atuando numa rede pública com quase 1.000 alunos. Se ela conseguiu ter segurança em menos de um mês, realizando o conselho de classe, mas também na sua rotina, tendo a participação dos professores, você também pode. Mas para isso precisa correr, porque nós já vamos fechar a última turma do ano de liderar com sutileza, últimos dias com desconto, e amanhã teremos o conselho de classe participativo. Ainda dá tempo de você fazer a sua matrícula, receber o material e vir para a aula amanhã, que acontece às 8 horas e vai até o meio-dia. Ah, e não se preocupe, se você não puder estar ao vivo amanhã, vai ganhar a gravação e todos os materiais com passo a passo para que você possa ver ou rever sempre que precisar. Estamos esperando por você. Corre, que ainda dá tempo.